Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA do Engenho das Lajes, professor Humberto aqui, e agora eu vou falar de um conteúdo que é construção do gráfico da função do segundo grau. Então a gente já tinha visto como é que era o gráfico da função afim, que é uma reta, e agora a gente vai ver que a função do segundo grau forma um gráfico bem diferente, tudo bem? Que precisa mais que 2 pontos para construir. Então vamos começar. Então na construção a gente vai delimitar alguns pontos, tudo bem? Na função, como eu falei, de primeiro grau, 2 pontos bastavam para a gente traçar aquela reta. Marcava um, marcava outro, traçava a reta. Na função quadrática é preciso pelo menos 3 pontos para construir o gráfico da função. E com 3 pontos você faz mais ou menos um esboço aí dele. Mas obviamente passa infinitos pontos pelo gráfico como você vai conseguir desenhar. Ok? Assim como nas funções anteriores, nós podemos escolher quaisquer pontos para o domínio x e calcular sua imagem y, tá bom? Exemplo 1, então. Vamos construir o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Você pode ver com a função de segundo grau. Então você pode escolher valores para o x que você quiser e calcular o f de x para calcular qual é o y desse x. Onde é que são as coordenadas que eles se encontram. Porque o ponto só vai participar do gráfico se ele estiver dentro das coordenadas correspondente a essa função. Então, eu vou escolher um valor 0 para o x. Gente, é aleatório, você pode escolher o que você quiser, tá bom? Eu escolhi 0. Então, se o x é 0, tem que saber qual é o y dele. Então, você vai fazer f de 0. O que é isso? Onde tem x na função, você vai trocar por 0 para calcular o y. Então, 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 é 0, só vai sobrar menos 3. Então, a gente sabe que o 0 do x vai ligar com menos 3 do y. Vamos escolher outro, 1. Então vamos fazer f de 1 para saber quem é o y dele. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Onde tem x, eu troquei por 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1 menos 2. E repete o menos 3. 1 menos 2 menos 3 dá menos 4. Então meu 1 do x liga com menos 4 do y. Aí vou escolher o 2. Vou seguindo, ó. Deu 0 com menos 3 e deu 1 com menos 4. Observa o y. 2, f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que eu estou trocando o x por 2, né? Menos 2 vezes 2. E repete o menos 3. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2 também é menos 4, né? E tem o menos 3. 4 menos 4 é 0, só sobrou menos 3. O que você percebeu que não ocorria na função afim? O y repetiu o valor lá, ó. O 0 liga com menos 3, mas o 2 também liga com menos 3. Então, você tem um parâmetro, você vai ter uma ideia de valor central. O que é isso? Você percebeu que ele desce até o menos 3, depois ele desce para o menos 4, depois ele volta a subir para o menos 3. Então, tudo que acontecer para frente do menos 4, ou tudo que acontecer para trás do menos 4, vai ter a mesma resposta se você andar a mesma distância. Então, ó, o que o professor está falando? Em vez de ir para frente, vamos para trás agora. Eu tinha escolhido 0. Vamos um para trás, que é o menos 1. Então, você vai calcular f de menos 1. F de menos 1, você vai trocar onde tem x por menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos o 3. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Repete o menos 3. 1 mais 2 menos 3 dá 0. Certo? Aí, então, 1 vai ligar com 0. A gente vai seguir outro para trás, o menos 2. Então vai ser f de menos 2. Lá na função você vai trocar onde tem x por menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 e o menos 3. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 também. E fica o menos 3. 4 mais 4 é 8. E menos 3 vai dar 5. O menos 2 liga com 5. Então, eu estava lá no menos 4. Eu fui para frente. Olha lá, ó, o menos 1 com o menos 4. Aliás, o mais 1 com o menos 4. Eu fui um para frente. Aí ele foi para o 2, que foi para menos 3. Se eu voltei um para trás, que é o 0, também deu menos 3. E aí eu voltei o menos 1, que foi para o 0, eu voltei o menos 2, que foi para o 5. Qual é a ideia? Qual é a teoria? Que se eu avançar mais 1, depois lá do mais 2, o menos 3 também vai para o 0. E se eu avançar mais 1 depois, vai dar 5. É como se ele fosse os valores repetindo, tanto para trás quanto para frente. Vamos comprovar. Então, se eu estava no mais 2, eu vou fazer o mais 3.
mais 3, eu vou fazer f de 3. f de 3 é 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é menos 6 e tem o menos 3. 9 menos 6 menos 3 vai dar 0. Então, conforme eu falei, ó, o mais 3 também liga com 0, assim como o menos 1. Então, da mesma maneira que ele vai para trás, ele vai para frente. Então, pela teoria, se eu fui para trás de novo lá no menos 2 e deu 5, se eu fizer o f de mais 4, também tem que dar 5. f de mais 4 vai ser 4 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3. Então, 4 elevado ao quadrado é 16. Menos 2 vezes 4 é menos 8. E repete menos 3. 16 menos 8 é 8. 8 menos 3 é 5. Da mesma maneira que deu mais 4. Agora você vai poder pegar todos esses pontos aí que a gente montou. Ó, 0 com menos 3, 1 com menos 4, 2 com menos 3, menos 1 com 0. Menos 2 com 5, 3 com 0, 4 com 5. E vai jogar no gráfico. O gráfico é o nosso plano, né? Então, vamos começar. Olha lá, o primeiro ponto é 0 menos 3. Se ele é 0 do x, ele está em cima do y. Aonde? No menos 3. Marquei lá o ponto. O 1 vai ligar com menos 4. Então, o 1 do x liga lá com menos 4 do y. Percebeu? Agora, o 2 vai ligar com menos 3. O 2 do x liga com menos 3 do y. Os pontos já estão prontos. Agora, o menos 1 ele está ligando com 0. Se ele é 0 do y, ele está em cima do x. Em cima no menos 1. O menos 2 ligou lá com 5. Tá vendo? Então, conforme eu falei para vocês, ó, essa parábola é como se ela fizesse uma curva. E tá vendo o desenho que tá fazendo os pontos? Ela vai lá de cima, desce e volta a subir. Então, quando eu pegar o 3 e quando eu pegar o 4, ele vai ter que ser menos 2 e ele vai ter que ser 5. Ó. Tá vendo lá? Ó? O mais 3 deu com 0. Se ele é 0 do y, está em cima do x no mais 3. E o 4 liga lá com o 5 lá em cima. Então, essa curva, quando você desenha os pontos, ela é chamada de... a gráfico dessa função, né? Ela é chamada de parábola. Então, essa curva é a sua parábola. E você percebe que ela desce os valores, ó, à medida que o x avança, o y vai caindo. Ela chega até um ponto e ela começa a subir. Então, tudo que ela acontece para trás está acontecendo para frente. Então, se eu avançasse por mais 5, vai ser o mesmo valor que se eu voltar ali por menos 3. Porque ela é como se fosse um U, né? E esse valor que ela desce até o embaixo, rebate e volta a subir, chamado vértice. O que ele quer dizer? Ele é o ponto, nesse caso, um ponto mínimo. Não tem nenhum gráfico abaixo dele. Diferente do gráfico da função afim, que a reta ela é infinita, tanto para uma ponta quanto para outra. A parábola não, ela é só infinita para cima. Neste caso, né? Ela tem situações que ela também pode ser para baixo. Então, esse ponto é o ponto mínimo, ele é o vértice. Ela não tem nenhum valor abaixo do menos 4 no y. Pode calcular o que você quiser, fazer f de qualquer coisa nessa função, que não vai ficar menor que menos 4. Tudo bem? E você pode ver, como eu falei, quando ele desce até o menos 4, os valores da frente repetem como se fossem os de trás. É como se fosse um reflexo no espelho. Esse eixo aí, ó, tá vendo? Que corta o vértice, a gente chama de eixo de simetria. Então ele separa o gráfico em duas regiões como se fossem espelhadas. Tudo bem? Eu usei 7 pontos para desenhar esse gráfico. Mas você tendo o vértice e 2 pontos paralelos, você já consegue fazer um esboço do seu gráfico. Tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Construir o gráfico da função f de x é igual a menos x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Eu vou escolher 5 pontos que eu quiser. Lembrando, eu posso escolher menos 3 por x, posso escolher 1, 4, 8, tanto faz. Conforme que você vai percebendo que a sua parábola ela vai desenvolver, vai cair os valores, vai subir, ou vai primeiro subir e depois cair. E aí você verifica que o vértice separa os valores que estão repetindo. Aí você consegue demilitar a sua parábola, tá bom? Mas também vou ensinar técnicas de como você ir direto para os pontos que ela corta o x, que ela corta o y e o vértice. Tá bom? Então, eu escolhi menos 3. Você vai calcular f de menos 3. O que é o f de menos 3? Menos 3 elevado ao quadrado, que é o lugar do x, eu boto por menos 3. Menos 2 vezes o outro x eu troco por menos 3 e menos 2. Menos 3 elevado ao quadrado vai ficar um menos fora. O menos 3 ao quadrado, todo expoente vai ficar positivo, então vai ficar 9. Só que como tem o menos fora, vai ficar menos 9. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E menos 2. Menos 9 mais 6. Menos 2 dá menos 5. Então menos 3 vai ligar com menos 5. Ok?
Agora eu escolhi o menos 2. Vai dar f de menos 2, que é menos o menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o menos 2, que está no lugar do x, menos 2. Esse deu 2 pra caramba, né? Então, o menos menos 2 vai ficar o menos fora, menos o 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E repete o outro menos 2. 4 menos 4 é 0, só sobrou menos 2. Então, menos 2 vai ligar também com menos 2. Um do x e outro do y. F de menos 1, eu estou escolhendo. F de menos 1 eu troco onde tem x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos o 2. Pega o menos de fora, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2 e menos 2. Então, se o mais 2 e o menos 2 dá 0, só sobrou o menos 1. O menos 1 também liga com o menos 1 do y. F de 0, onde tem x, eu vou trocar por 0. Então, menos 0 ao quadrado, menos 2 é 0, menos 2. Só sobrou o menos 2, porque os outros vão estar tudo 0. 0 liga com menos 2. E o mais 1? F de mais 1 vai ser, onde tem x, eu vou trocar por mais 1. Então, vai ficar, f de mais 1, onde tem o x, eu vou trocar por mais 1, vai ficar menos 1 mais 1 ao quadrado, menos o 2 vezes 1, menos o 2. O menos 1 mais 1 ao quadrado vai dar menos 1, que é o menos de fora. Menos 2 vezes 1 é menos 2, e o outro menos 2, que vai dar menos 5. Você percebeu que deu menos 5 no y, depois menos 2, menos 1. Aí ele passou a ser menos 2, ele passou a ser menos 5. Então esse menos 1 vai ser o nosso vértice, porque ele, antes o valor tem os valores e depois os valores vão repetindo. Tudo bem? Então vamos verificar ligando todos esses pontos. Menos 3 com menos 5, menos 2 com menos 2, o menos 1 com menos 1, o 0 com menos 2 e o mais 1 com menos 5. Né? Então vamos colocar no nosso plano. O menos 3 liga com menos 5. O menos 2 liga com menos 2. O menos 1 liga com menos 1. O 0 liga com menos 2. O ponto apareceu lá em cima do eixo do y, lá em cima do menos 2, tá vendo? Quando o 0 é x, em cima do y. O mais 1 liga com menos 5. Ok? Então ela formou uma curva, mas você percebeu que agora ela está diferente? Ela agora está para baixo. Pode acontecer também, eu vou explicar quando acontece nas próximas aulas. Minha parábola está para baixo, e aí o meu vértice agora não é ponto mínimo, não é vai até lá embaixo e sobe, ele é um ponto de máximo. O gráfico vai até lá o menos 1 e depois ele volta a descer. E você percebe também que esse gráfico não está cortando o eixo x igual ao outro. Então também tem uma situação que isso acontece que a gente vai analisar nas próximas aulas. E últimas aulas, né? Que está encerrando o semestre e a gente fecha aí com esse conteúdo de equação de segundo grau. Então você formou uma parábola virada para baixo. Tudo bem? Então cada gráfico da função de segundo grau vai formar uma parábola. Ok, pessoal? Eu sei que eu falei muita coisa, foi bem muito conteúdo, mas com calma a gente vai fazendo. Vou passar a atividade tranquilo. Você vai lá escolher os pontos do x, calcula o f daquele x para saber qual é o y dele. É só ligar os pontos e desenhar a parábola. Beleza? Professor Humberto aqui, abraço, tchau, tchau.